Muito boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo à quarentena da bola. Continuamos a tentar levar até si conteúdos que o ajudem a ficar em casa, que é a mensagem mais importante que queremos deixar, e obviamente conteúdos de referência. É exatamente também por este esforço e por isso que a Quest se juntou a nós. Um abraço também a quem nos segue pela Quest Sport Solutions, cuja principal figura, quem está à frente do projeto já há muitos anos, é o Manuel Calçada. Está hoje aqui comigo, um grande amigo também, um dos maiores especialistas portugueses em direito desportivo. Esta semana fomos falando de muitas questões relacionadas com isto, mas eu tinha prometido que íamos deixar para hoje. Para quem sabe, Manuel, obrigado por estares connosco e obrigado pela parceria que leva estas nossas conversas a todo o mundo da Quest. Boa tarde, Remo. Nós é que ficamos gratos, ficamos contentes por este projeto também. O projeto é teu, fico claro, evidentemente, mas ficamos contentes e felizes, essencialmente, por podermos partilhar os teus momentos, os teus conteúdos que nos dão alguma luz neste período menos bom, como é óbvio. Portanto, é óbvio que neste caso ficamos felizes. Muito bem, Manuel, nós temos aqui uma série de convidados, alguns também conheces bastante bem, como o Pedro Alves. Levantam-se aqui uma série de questões, dúvidas, anseios jurídicos, regulamentares, contratuais, com toda esta questão que é realmente excepcional e que obriga a um grande jogo de cintura, nomeadamente para quem está, por exemplo, do teu lado e que percebe e domina o lado da lei, do direito desportivo. Vamos começar por aquilo que se calhar é o mais importante. A primeira grande medida vem da FIFA, não é? O que é que podemos analisar do que a FIFA, entretanto, comunicou aos clubes, nomeadamente às federações, à UEFA e a todas as outras, ou seja, pronunciou-se sobre o assunto e vai permitir que o prazo das épocas seja prolongado em cada país. Como é que se pode depois operacionalizar isto? Bom, efetivamente, a primeira instância a tomar decisão e a abrir o caminho foi a FIFA, como seria normal, penso eu. Nesse sentido, aquilo que a FIFA veio dizer, ainda de uma forma expressa, e se calhar no futuro terá mais medidas ainda, é, caros amigos, nós estamos aqui para não complicar. No fundo, a lógica é esta. Nesse sentido, já assumiram que efetivamente iriam permitir que as janelas de transferência possam ser feitas em outro momento. Da mesma forma, garantem que não se irão opor em caso de haver medidas excepcionais para que, de alguma forma, esta área volte a ser uma área dita também normal, porque estamos todos a ver um período anormal, e a questão passa por aí. Portanto, a FIFA foi a primeira organização, assim aqui é, a tomar as rédeas e de forma clara, dizendo que eu, neste caso, FIFA, não vou pôr aquilo que vocês quiserem fazer em cada país. Neste caso, como é que cada país vai conseguir operacionalizar isto? Esta ação não é fácil. Estamos a partir sempre do princípio de que a época, ou as épocas, neste caso, o que nos interessa é Portugal, evidentemente, a época não vai findar no seu período normal. Porque se a época findar no seu período normal, tudo é fácil. Os contratos mantêm-se em vigor, caduca no dia 30 de junho, os jogos são feitos até ao dia 30 de junho, em específico penso que a Liga, e muito bem, está dentro daquilo que é possível, a tentar findar até o dia 30 de junho no limite, neste caso a começar no mês de maio. Eu digo bem, não é pôr em causa a saúde de todos, como é evidente, porque a saúde está sempre à frente de tudo, não digo isso. Digo é que se efetivamente houver condições do ponto de vista prático e funcional para que as ligas findem em 30 de junho, então sim, penso que a Liga faz bem, é isso que eu quero dizer. Quero dizer também, eu devia ter dito no início, que com aquilo que eu vou dizer aqui hoje não pretendo criar nenhum livro, portanto, eu não sou dono de verdade. Aquilo que vou dizer tem que ver com o meu ponto de vista, com a minha experiência de alguns anos, é verdade. Mas tanto erro como acerto, portanto, sou humano, não sou máquina, nem sei tudo, e se fosse assim é que seria estranho. Mas seja como for, é uma coisa que eu devia ter dito no início e digo agora também. Mas, para dizer, a questão deve-se colocar essencialmente no caso de as ligas se prolongarem para lá do dia 30 de junho. E a questão legal começa desde logo em tentarmos perceber como é que a Liga, de alguma forma, vai criar normas para que os clubes possam competir para lá do dia 30 de julho. Isto é a primeira questão que tem que existir necessariamente. A Federação Portuguesa, neste caso, quem tem que tomar as rédeas, tem que emitir um comunicado, criar uma norma, como queiram chamar, para dizer que a época 19-20, em vez de findar em 30 de junho, irá efetivamente haver um período extra, vamos chamar-lhe assim, e poderá findar em
enfim, em agosto, o tempo que for, em julho, o tempo e o dia que for. E, portanto, a Federação será a primeira entidade oficialmente a chamar a si esta norma, a Liga vai acolhê-la e, portanto, os clubes vão passar oficialmente que vai haver uma extensão de prazo a este nível. A questão coloca-se na questão, e isto tem a ver com o efeito desportivo, ou seja, os clubes vão poder competir de uma forma normal, sem problema algum. A questão coloca-se no campo laboral. E a questão coloca-se de uma forma muito clara, e aqui temos que ser claros, aqui não há clubitos, portanto temos que ser evidentemente sinceros naquilo que nós, na nossa análise, e sérios do ponto de vista daquilo que dizemos, daquilo que pensamos. Se nós olharmos para a lei do trabalho que regula estas questões, não existe a possibilidade de haver uma extensão de época, vamos chamar assim. A própria lei que regula esta questão diz que a época tem no máximo 12 meses, portanto, a época tecnicamente começa no dia 1 de julho, seja ela qual for até hoje, e termina no dia 30 de junho do ano seguinte, portanto, são os tais 12 meses. E há aqui um aspecto importante que temos de dizer todos também. O facto de nós estarmos num momento excepcional vai implicar que haja medidas excepcionais também. Porque se nós seguirmos tudo by the book, pelo livro, então não há solução nenhuma, vamos todos embora para casa, não há mais nada, não é só a nível da Liga Portuguesa, não há mais nada em todas as áreas da sociedade, porque o próprio Estado também cria medidas excepcionais e que põem em causa regras e princípios e leis e por aí fora. Portanto, fique claro que se nós seguirmos as regras pelo livro, estamos todos tramados, no fundo a lógica é essa. E existe um princípio, que é um princípio que não se aprende no curso de Direito, mas que todas as pessoas, mesmo que não tenham curso, conseguem perceber, que é o princípio do bom senso. E, portanto, acima do direito, às vezes tenho clientes, doutor, o que é que vou fazer neste caso assim, amigo? São coisas que o direito não resolve, só resolve o bom senso. E, portanto, neste caso concreto, uma medida excepcional passará para um aditamento a um contrato, ou seja, uma extensão do período do contrato entre o atleta e o clube em causa, para que o jogador possa efetivamente jogar neste período dito excepcional. Tem-se dito e tem-se escrito muita coisa sobre isto. Há quem defenda que efetivamente a relação entre as partes não será considerada uma relação legal, mas há aqui um ponto que me parece importante. Ainda que excepcionalmente se tome uma medida destas e eventualmente esta medida possa contrariar uma lei geral do trabalho, por exemplo, o trabalhador não poderá depois, mais tarde, dizer que, afinal de contas, quer receber, por exemplo, mais dinheiro, ou seja aquilo que for, pôr em causa aquele momento, aquele período de tempo extra, porque é verdade que fez um acordo para aquele efeito, aceitou, cumpriu a sua missão, senão estaria a incorrer em abuso de direito. Portanto, há aqui uma questão clara que tem que ser dita também. Neste contexto, ou seja, neste prisma em que nem tudo o que vai ser criado poderá ser legal, mas sim deverá ser aceito pelas partes como sendo daquilo que é legal, ou se quiser excepcional. Neste princípio, neste prisma, eu acredito que é possível efetivamente haver uma relação contratual que seja estendida, prolongada no próprio tempo, e nessa lógica temos que fazer um aditamento, digo eu, isto é a minha forma de ver, quem quiser salvar um novo contrato por um mês ou dois não faz sentido, penso eu. E, portanto, esta será efetivamente uma das hipóteses plausíveis. Manuel, ou seja, a FIFA, para percebermos, toma à frente como tinha que tomar e diz, ok, eu permito que os prazos sejam alargados. Depois a UEFA a seguir também diz muito bem, 3 de agosto de 2020, data limite. O desafio em Portugal é o que é necessário para competir além de 30 de junho. Aparece então a questão laboral, os vínculos dos jogadores com os clubes que acabam a 30 de junho, o que me leva à pergunta de quais são então os procedimentos legais, além do aditamento ao contrato que permita estender esse mesmo contrato além de 30 de junho, por exemplo, se falarmos em prémios, em objetivos, falamos em prémios e objetivos, são pagos a 30 de junho ou no final da época? Ora bem, depende da forma como o prémio está escrito, não é? Ou seja, depende do texto da norma que permite ao atleta receber esse prémio. Bom, tudo tem a ver com isso, mas vamos dar aqui um caso prático, teórico, no fundo, porque vamos presumir um texto desse género, mas, no fundo, para as pessoas perceberem melhor.
Vamos imaginar que existe um texto, num contrato de trabalho, que diz algo que, do género, portanto, no fim da época, se o clube ganhar o título de campeão, ou não ser divisão, ou whatever, aquilo que for, dá origem a que o atleta receba um bónus no valor de X, de 100 mil euros, por exemplo, aquilo que for. Ora bem, se o texto referir especificamente no fim da época, é evidentemente, independentemente da época de findar no dia 30 de junho ou no dia 30 de julho, no mês seguinte, o prémio é devido. Porque o fim da época, este texto deste pequeno exemplo que estou a dar, não identifica o dia concreto em que se verifica o facto. Ou seja, o fim da época é independentemente de ser no dia 30 de junho ou 30 de agosto, ou assim sucessivamente. A questão coloca-se é quando o texto da norma identifica o 30 de junho como sendo o dia em que o facto se consome, portanto, em que vai fazer nascer esse mesmo direito. E, nesse sentido, eu acho que, independentemente de ter que haver sempre aquilo como vem nos livros de direito, que se chama bom senso, é evidente que quem quer receber vai exigi-lo sempre e quem quer pagar vai tentar dar a volta ao texto, como se costuma dizer, se não houver possibilidades para isso, porque o objetivo é que haja sempre acordo. Mas, dizia-vos, neste caso concreto, em que se objetiva o dia em que nasce esse mesmo direito, a questão coloca-se a que temos que basear-nos nos princípios de direito, neste caso no espírito em que as partes, na vontade que as partes quiseram atribuir no momento em que se celebrar aquele contrato. Ou seja, no dia e na hora e no segundo em que as partes escreveram aquela cláusula. Queriam, mesmo estendendo lá o dia 30 de junho, queriam significar o fim da época em causa ou não? Queriam, parece que é lógico como a água, não é? E só puseram 30 de junho porque efetivamente temos a consciência que, do ponto de vista da lei do desporto, 30 de junho é considerado o fim da época em causa. Dito de uma outra forma, se as partes soubessem antecipadamente que o fim da época seria 30 de agosto, não teriam colocado lá 30 de agosto em vez de 30 de julho? Sim, teriam. Portanto, porque aqui o objetivo é que o atleta deu o máximo de si para ganhar o prémio e, portanto, ao dar o máximo de si, vai fazer com que o clube também ganhe. Portanto, há aqui uma relação win-win, necessariamente. Manuel, temos aqui os nossos amigos agentes e um abraço para eles todos que nos estão a ouvir, já a fazer algumas perguntas. O primeiro é o Bruno Paz, que diz: se o jogador já estabeleceu um pré-contrato em janeiro de 2020 com outro clube, poderá mesmo assim fazer o tal aditamento que tu falavas há pouco? Aliás, terá de o fazer, senão não pode jogar, não é? No fundo é isto. Abraço, Bruno, antes de mais. Sim, é possível, desde que haja acordo. Eu acho que isto é um aspecto. Se nós formos by the book, mais uma vez, pelo livro, pela letra, não há hipótese nenhuma, os contratos caducam a 30 de junho e, portanto, os atletas têm que voltar ao seu clube de origem. Isso para mim está claro como água. Mas não se esqueçam que não só, ou se fizerem, também os clubes de origem têm no seu próprio plantel atletas que estão cedidos de outros clubes e, portanto, o que não querem para eles vão querer para os outros. Claro. Parece-me que não seria lógico um clube que tenha atletas emprestados, vamos chamar-lhe assim, estar a exigir que, só pelo facto de ter emprestado um outro atleta a um outro clube, agora vai exigir que o seu atleta venha de volta o mais rápido possível. Não parece que faça sentido. Tem que haver formalmente, efetivamente, um acordo por escrito, se for possível, evidentemente. O clube que emprestou, dizendo que permite que o emprestado pratique, no fundo, a sua atividade até ao termo, até ao fim da época, do dia em causa, que não se sabe ainda se será ou não. Mas para já é a tua teoria. Emanuel, parece-me que o Bruno estava aqui a focar no ponto de, imagina, um jogador que estaria em fim de contrato, esta época, em janeiro assina um contrato com o futuro clube que entra em vigor a 1 de julho. Ou seja, isto é realmente um desafio muito interessante. Tem razão, peço desculpa, mas já agora também dei aqui uma solução, um ponto de vista para um outro caso. Exatamente. Eu acho que, mas aqui o princípio é o mesmo. Acho que, ou seja, por um lado é verdade que o contrato do clube que ele tem neste momento vai terminar 30 de junho também, e portanto o atleta tem o direito a dizer ao seu antigo clube, no fundo, caros amigos, eu não quero jogar mais aqui até ao fim da época, vou seguir o meu próprio caminho. Mas para que isso não aconteça, ou seja, para que o atleta continue no seu antigo clube, no fundo, que não é o clube onde joga neste momento, não é? Sem ir logo para o seu futuro clube
no dia, ou após o dia 30 de junho, ou seja, no dia 1 de julho, convém que haja um acordo, tem que haver um acordo necessariamente com o futuro clube, perdão. Portanto, no fundo, o princípio, sei que eu falei há pouco nos atletas cedidos, o princípio é exatamente igual para um e para o outro, ou se quiserem para uns e para outros, ou seja, tem que haver sempre um acordo, quer dos clubes anteriores, quer dos próximos clubes. É, exatamente, é uma situação de tal forma excepcional que sem o tal bom senso, sem algum jogo de cintura, é impossível conseguir-se ultrapassar todas as situações sem dar a volta um bocadinho, tornear um bocadinho aquilo que está, como tu dizes, by the book. Ora bem, nosso grande amigo Pedro Cordeiro, um abraço para ele também, que te manda também um forte abraço. Num contexto desta natureza, pergunta ao Pedro, com tantos jogadores fora dos países de origem, como é que vês as sanções para o jogador se ele quiser finalizar o contrato de imediato em virtude de estar com problemas psicológicos? Eu não sei se as sanções, se o Pedro, abraço ao Pedro também, forte, eu não sei se o Pedro quer significar as sanções como sendo se existe alguma punição para um atleta que não queira cumprir o seu contrato até ao fim. Por exemplo, que seja isto, não é? Quer voltar a casa, não está bem psicologicamente por causa de toda esta situação, não é? Bem, a FIFA, naquela primeira fase que nós falamos sobre a FIFA também, nas suas sugestões, vamos chamar-lhe assim, sugere que haja sempre um grau de ponderação, quer de um lado, quer do outro. Exatamente para tentar, de alguma forma, ganhar um equilíbrio que seja algo estável para que não haja aqui conflitos infindáveis. Portanto, antes de mais, apela-se a isso, a esse bom senso, mais uma vez. Por outro lado, teríamos que ver esse caso em específico, ou seja, teria que ser um caso especificamente naquele momento para não competir, versus os argumentos do clube, só assim é que nós podemos dizer, olha, Carmen e Pedro, acho que tem razão o A, não tem razão o B. A questão psicológica é uma questão por si só, do meu ponto de vista, que é plausível, numa lógica de que é aceitável, mas deverá sempre, no caso de haver algum litígio, que aí estamos a falar sobre litígio, está tudo certo, terá que ser sempre ponderada de uma forma concreta e baseada em algo que existe efetivamente. Ou seja, uma coisa é eu dizer ao clube, eu não me apresento neste momento porque tenho problemas, estou com Covid-19 ou que estou com sintomas de ter ou não, e portanto há aqui uma razão que é plausível, portanto não estou em condições o psicológicas. Pedro diz que o caso é preocupação com a família também, quer voltar a casa e depois diz que as sanções que ele fala é relacionadas com a cláusula de rescisão, não está aqui a acrescentar. Bem, eu por mais que queira caracterizar o caso, é preciso perceber efetivamente, o caso será sempre avaliado em função daquilo que naquele momento concreto o atleta iria argumentar com factos, com dias, com horas, com seja aquilo que for, e portanto dizer alguma coisa em teoria sem que se perceba, porque estamos a falar de coisas abstratas, com a família, mas o que a família está alguém doente, não tem doente, há quanto tempo é que está doente, a família depende exclusivamente dele, não depende, quer dizer, percebem? Há aqui um conjunto de factos que podem levar a dar uma solução, uma opinião, a outra, no fundo, a lógica parte, mas sim, mas existe, não fugindo à questão, como é evidente, se existe momento em que os atletas podem evocar algum argumento que seja fundamentadamente enquadrável no que respeita à sua parte psicológica e de saúde, é agora. A lógica também, por isso é que o Pedro faz essa questão, faz algum sentido, efetivamente, independentemente depois do próprio resultado da ação. Manuel, diste a tua experiência, lá está, de muitos anos, que esta situação extraordinária, mesmo com grandes apelos ao bom senso, porque não há outra forma, pode gerar aqui, digamos, uma série de processos de recursos para o TAD, etc., futuramente, porque por causa da lei ser omissa em tantas situações que agora vão ser explotadas por causa do Covid-19? Admite essa possibilidade, admite-se. Estamos a falar de Portugal e em todo o mundo, portanto isto é um problema global. Eu acho que o que vai resolver isto, define-se uma única palavra, é de solidariedade. É este o princípio que vai prevalecer sobre o direito, sobre as questões mal resolvidas, sobre tudo aquilo que não será entendível, porque os clubes vão ter que ser solidários, as pessoas, as relações, as crianças, as relações, vão ter que ser necessariamente solidárias. Se não forem, vão cometer um erro grave,
porque hoje acontece-lhes com eles, amanhã poderá efetivamente acontecer com outros. E, portanto, por mais que se queira programar, por mais que se queira premeditar efetivamente aqui alguma solução ou processos em tribunal, litígios e afins, eu acho que o mais importante neste momento é a palavra solidariedade. As pessoas têm que ter a consciência de que nas suas relações têm que ter bom senso e serem solidárias entre si. Sem dúvida, e sem solidariedade num momento como este, então, se não é agora, nunca será. Não é nunca assim mesmo. Há uma questão que é aqui levantada também, porque a Bélgica, quando a UEFA diz, meus senhores, arranjem-se, a UEFA diz isso às federações, decidam vocês como é que querem finalizar, se podem finalizar, e se não finalizarem, se querem anular, se querem indicar os do ano passado, se querem acabar com a classificação tal como está. Deu alguma liberdade às federações para, com as ligas, decidirem. A Bélgica já decidiu, terminou, e a classificação fica exatamente como estava a quando da última jornada. Clube Bruges campeão, tinha uma certa distância, e há muita gente que acha que isso vai dar alguma jurisprudência, se lhe pudermos chamar assim, para que outras federações possam vir a fazer o mesmo se não conseguirem terminar os campeonatos. Eu entrando aqui no contexto português, Futebol Clube do Porto, se fizessem como na Bélgica, seria o campeão. Pergunto também se neste caso, do ponto de vista jurídico, para ti cabe no pensamento que, por exemplo, um Benfica que está chegado ao Futebol Clube do Porto possa vir a levantar questões no futuro jurídicas, que é uma questão que tem sido muito levantada em Portugal. Se a Federação tomar essa decisão, ou uma vez que a UEFA deixou a Federação tomar essa decisão, é vinculativa. Na tua opinião, claro, estamos a falar da tua opinião. Bom, há aqui um aspecto importante que nós temos que pensar, que é o seguinte: eu acho que, com o devido respeito por todos, há uma coisa que é importante assumirmos sem problema algum. É sempre muito mais fácil falar do que fazer. Claro. Portanto, temos que assumir este princípio, não é? Estamos aqui todos a falar, é tudo muito bonito, teórico, mas quem tem que tomar as decisões é que tem que tê-los no sítio, como se costuma dizer, e, portanto, e seja qual for a decisão que venha a ser tomada, isto é importante dizê-lo, se não for tomada com base nas regras que existem, será sempre injusta. Claro. Seja ela qual for. Haverá sempre uma parte que vai dizer que isto não é justo. Porquê? Porque estamos a fugir àquilo que está escrito. E quando nós fugimos daquilo que está escrito, entende-se aquilo que está escrito foi-o porque efetivamente foi aceito por quem deu origem a que fosse escrito. E, portanto, ao não seguirmos pelo caminho formal, vamos sempre criar aqui um conjunto de sensibilidades de injustiça. Assim é que é. Mas dizia-vos, em relação a esta matéria do UEFA e afins, eu acho que a UEFA não teve coragem. Não teve coragem, efetivamente. A UEFA não teve coragem por duas razões. Perdeu uma oportunidade única no momento mais delicado do mundo, talvez, do mundo recente, como é óbvio, não é? De criar uma estabilidade nos países em que as competições não vão chegar ao fim. Poderá ser o caso de Portugal ou não, a ver-se mais tarde. E isto porquê? Porque é verdade que a UEFA diz, ok, nos países em que os campeonatos chegam ao fim, vamos assumir o ranking natural, vamos chamar-lhe assim, normal, que é o ranking de campeão, acesso direto a Champions, o segundo lugar, depois depende dos rankings, não é? Mas em princípio vai ao play-off. Claro. Penso que Portugal, terceiro lugar, já não leva lá nenhum. Terceiro lugar já não dá. E, portanto, depois temos a Youth League também, que vai acompanhando, no fundo, quem vai tendo acesso, assim sucessivamente, tudo certo quanto a isso. Mas não se quis expor, não assumiu a coragem que, a minha opinião, devia ter assumido no que respeita aos campeonatos que não vão chegar ao fim, o que não se exclui a hipótese de serem alguns, presumo eu. Passou a batata quente, no fundo, para as federações, não é? Absolutamente. Neste caso, para as ligas, em Portugal é a liga, não é? E, portanto, aquilo que se passa é o seguinte. O que vai acontecer é que, se o campeonato não chegar ao fim, vai ter que se criar uma norma ad hoc, em princípio. Portanto, uma norma criada especificamente para algo que não está regulado por lei, criar algo de novo. Ao criar-se algo de novo, temos que contar com a vontade. Aqui só há duas hipóteses, no fundo. A vontade de uma decisão administrativa da própria Liga, portanto, sem consultar os seus sócios, que são os clubes de primeira e segunda Liga, toma as rédeas e toma a decisão e decide. Ou então a decisão terá que ir a uma Assembleia Geral de Clubes, teoricamente admite essa possibilidade, é evidente, para que seja aprovada por todos.
E aqui, caros amigos, é evidente que sendo uma filha de boa gente, e, portanto, quem está em segundo lugar vai reclamar sempre, sempre, o ABCD. E portanto, não está, isto não está, na minha modesta forma de ver as coisas, não está em causa, perdão, a forma como se vai regular e indicar o clube, se é através de uma Assembleia Geral, se é uma decisão da própria Liga, não está em causa a questão formal, está em causa a substância, o conteúdo da própria norma, que não vai agradar a quem está em segundo lugar. E, portanto, isto vai gerar sempre confusão. Vai gerar aqui os clubes que não estiverem contentes com essa decisão de ações e tudo, e, portanto, podem gerar uma confusão. Curiosamente, estamos a falar da UEFA, cuja competição provavelmente não vai findar também, quer dizer, não deixa de ser curioso, não é? Quer dizer, a própria entidade que percebe que o seu clube que as suas competições não vão chegar ao fim, não ajuda aos outros países, ou ajuda os outros países para que pelo menos possam ter alguma luz nesse mesmo sentido. Portanto, isto é uma coisa que não faz sentido nenhum. E a UEFA que demorou também bastante tempo a abraçar e a aceitar este problema, porque ainda realizou jogos europeus em pleno problema já de Covid-19. Aliás, acusa-se que o problema em Itália, da Atalanta, que resulta de um jogo da Champions, não é? Portanto, e as próprias pessoas do Liverpool e do Atlético de Madrid já disseram que foi criminoso, né, a expressão que eles usaram, ter jogado naquela altura. Portanto, a UEFA demorou bastante a abraçar o problema e a tomar decisões, e no fundo acaba por deixar tudo na mão das ligas e das federações. E, portanto, como tu disseste muito bem, eu sublinho, faltou aqui uma ação mais preponderante e até podia ter acabado com alguma ansiedade e alguma dúvida. Exatamente. Dos campeonatos. E Rami, peço desculpa, a talho foi-se ainda, e acho que a UEFA perdeu uma oportunidade também para uniformizar, ou seja, para criar um sentido de justiça, independentemente de ser em Portugal, em Espanha, em Itália, na Alemanha, a regra quando os campeonatos não chegam ao fim será esta. Exatamente. Até para o futuro. Pelo menos tomem esta regra problema, não é? para o futuro. Tomem esta regra como uma sugestão, portanto, olhem para ela, se fizerem acolha no vosso país ou não, mas olhem para ela como uma sugestão. E havia aqui quase um guião, a Liga Amanhã diria, não, nós estamos a seguir a sugestão da UEFA, portanto, vamos dizer que o clube que vai é o A e o B, e não o B e o A, percebem? Isso, no fundo, é uma questão de lógica, penso eu. Manuel, costuma-se dizer casa roubada, trancas à porta. Mal seria se esta oportunidade não servir para, a nível regulamentar, se ajustar para o caso de, no futuro, alguma competição não terminar, qual será o procedimento, digo eu, não é? Sim, acho que nós temos, todos nós erramos na vida, eu erro muito, mas também só erra quem faz, e portanto acho que em termos práticos temos aqui todas as pessoas que de alguma forma nesta área um momento único para inovar. Quando se inova alguma coisa, inova-se com base naquilo no passado, no histórico que nós temos, nossa experiência, mas também com base naquilo que nós entendemos que é o futuro. E, portanto, acho que a grande lição de moral neste momento e que nós temos todos que apreender, nem tem muito a ver com esta atividade. Isto tem a ver com uma parte espiritual, penso eu, sobre as nossas vivências, sobre aquilo que é mais importante para nós enquanto pessoas. Isso daria origem a uma outra conversa, mas neste campo em específico, relacionado com o desporto e com o futebol em específico, acho que a oportunidade para serem criadas regras de alguma forma se possa acautelar algo do género mais tarde. Evidentemente, isto também está claro como água, isto é uma questão absoluta, aqui não há dúvida, que por mais que se criem regras para o futuro, haverá sempre alguma coisa que fique de fora. Não há hipótese nenhuma, porque afinal choveu ao domingo e prevíamos que era a terça, era a quarta, depois era a quinta, e portanto vai haver sempre uma lacuna, efetivamente, que não foi pensado à data. Eu recordo-me aqui, pelas piores razões, a questão do falecimento do jogador que ia ser... e faleceu no desastre. Sim, o Sala, não é? O Emanuel Sala, entre o Nantes e o Cardiff, não é? Que acabou pelo Cardiff ter que pagar outras coisas. Exatamente, e portanto ninguém podia. Imagina que se colocava não, mas se ele morrer amanhã, a transferência fica sem efeito.
quer dizer, visível, efetivamente. Agora, por mais que se queira legislar, por mais que se queira prever alguma coisa, não é possível porque o próprio direito tem a característica de acompanhar a evolução e, portanto, enquanto não existe a realidade, fica um pouco difícil evoluir. Manuel, outra questão que se lança na questão da competição e como é que se vai além do 30 de junho, que tem sido muito levantada, é a questão dos seguros desportivos, dos seguros dos atletas profissionais, que são absolutamente obrigatórios para a prática desportiva. Parece-me que também aqui, eu não quero ser repetitivo, mas vai ter que existir bom senso da parte da seguradora e da parte de todos os envolvidos, porque é a única forma, tem que se aumentar a apólice há algum tempo, ou pelo menos quando durar a competição, porque sem seguro não se pode praticar desporto profissional, aliás, nem desporto nenhum. A nível federado. Portanto, vai ter que existir também, lá está, repito, bom senso e jogo de cintura. Sim, mas aqui existem algumas coisas que foram ditas, que fui lendo por aí, que não fazem sentido. Efetivamente, as pessoas têm que ter a noção, quando se leva um contrato de trabalho com um trabalhador, seja ele atleta, seja ele um pintor, um trolha, seja quem for, tem que se fazer um seguro sempre, por causa de haver algum sinistro de trabalho. Isso é de lei. E, portanto, no campo do desporto, a própria legislação, neste caso a própria Liga, não permite que seja registado o contrato de trabalho sem se faça a prova que esse contrato de seguro existe. Agora, existirá num período de tempo anormal, ou se quiser excepcional, e, portanto, aqui caberá às companhias de seguro também negociar com os clubes o prémio a pagar efetivamente durante esse período. Agora, fica claro que o jogador em causa nunca poderá competir sem ter este seguro. Portanto, em caso de haver alguma lesão, a companhia de seguros terá efetivamente que acompanhar estes danos e, portanto, o clube em condições normais estará fora deste capítulo. O clube transfere efetivamente essa obrigação de ter que pagar alguma coisa ao atleta se for o caso, no caso de uma lesão, e, portanto, o clube estará sempre fora, mas não é como se foi lendo por aí. Efetivamente, existe um contrato de seguro que acompanha a relação de trabalho entre o próprio clube. E é como tu disse, em todas as profissões é obrigatório, portanto, e no em todas. Também. E, Manuel, aqui duas questões levantadas pelos jogadores. Eu hoje estava a ler alguns jornais italianos de manhã, na minha habitual revista de imprensa pessoal, e em Itália está-se a levantar uma questão que me parece muito interessante, que é esta. Está a morrer muita gente, infelizmente, o drama italiano toca-nos a todos, e muitos jogadores de futebol, se a Liga Italiana retomar, há jogadores que sentem que não têm capacidade de voltar a jogar, não querem voltar a jogar. Aliás, há um clube, que é o Brescia, que já disse que não joga, seja por ir como for. O jogador pode recusar-se a jogar numa situação desta? Não. É uma dúvida que os jogadores italianos estão a levantar, porque não querem ser obrigados a jogar, mesmo à porta fechada, têm medo de ser contaminados. E olhando para a situação italiana, imaginando que a competição volte, que é muito difícil, como é lógico, mas se isso acontecesse, os jogadores podem recusar e dizer não tenho condições, tenho medo de ser contaminado. Bem, eu não conheço a lei em Itália, confesso desde já, mas a verdade é esta. Se a lei disser alguma coisa sobre isso, não há dúvida. Vai-se à lei, lê-se a lei e percebe-se aquilo que se diz. Se a lei não disser nada, entramos num capítulo excepcional, entramos num capítulo, conforme o Pedro há bocado colocou aquela questão psicológica e vamos entrar sempre num capítulo de especulação dos se a lei não, se realmente há uma coisa que me parece importante dizer. E penso que há bocado fico claro. Portanto, se um trabalhador, independentemente de jogar futebol, de fazer aquilo ou de pintar, ou seja, aquilo que for, de alguma forma demonstrando, não é? Portanto, alegando e demonstrando que esteve em contágio portanto, teve alguém que terá sido vítima ou seja, portador do Covid-19, ou que está num contexto em que é possível efetivamente vencê-lo, não terá que jogar. Isso está claro como água para mim. Tudo o que seja extravasar estes factos depende sempre de se a lei efetivamente tem um caráter formal e, portanto, está escrito que isto, se acontecer, a consequência é esta, ou então vamos estar sempre numa lógica de luta de vontades de um lado e luta de vontades do outro, ou seja, não se pode solucionar, a única solução será sempre o bom senso. A própria FIFA apelou a isso para evitar grandes volumes de processos, obviamente, e de litígios,
Mas há pouco, quando falavas da questão de irmos além de 30 de junho, eu queria te colocar uma questão e depois passou-me e parece-me importante, que será uma dúvida de muitos. O jogador também pode, ou o treinador, atenção, estamos a falar sempre dos jogadores, mas podemos falar aqui dos treinadores. Recusar-se ao tal aditamento, a ir além de 30 de junho. O meu contrato é de 30 de junho, é uma situação excepcional, mas eu não tenho culpa, termina aqui o meu contrato. Achas que é viável? Claro que sim, claro que pode. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Claro. Conforme tu dizes, independentemente de ser treinador ou jogador, seja quem for, pode efetivamente dizer, portanto, virar-se ao clube, dizer, caros amigos, o meu contrato caducou a 30 de junho, portanto eu estou livre para ir jogar para seja onde for. Estamos a falar de direito ao trabalho. Também. E, portanto, este princípio, este direito sobrepõe-se a qualquer norma de natureza desportiva que de alguma forma ponha em causa. É uma questão de força de lei, vamos chamar assim. E, portanto, nesse sentido, é evidente que qualquer atleta que queira terminar o seu contrato ou que não queira continuar a jogar, vamos chamar-lhe assim, para além do dia 30 de junho, pode fazê-lo, tem esse direito, razão pela qual, há bocado disse a palavra solidariedade. As pessoas têm que ser solidárias, têm que perceber que é um momento excepcional, quer de um lado, quer do outro. É evidente que os atletas têm direito a dizer que se jogam mais um mês, recebem mais um mês. Isto é claro, não é? E depois cabe ao clube, de alguma forma, negociar e ajustar esse período de trabalho extraordinário com o salário, não sei se será com base naquilo que ele ganhava antes, provavelmente. Portanto, não existe regra quanto a isto, do meu ponto de vista, claramente que não. A regra será sempre o bom senso, com a consciência também de que os clubes têm menos receitas. E, portanto, nós em Roma temos de ser romanos. Nós não podemos agora exigir que não devemos, não é? Podemos, não devemos, são coisas distintas. Exigir que um atleta que tenha consciência que o clube tem menos receitas, ofereça o mesmo salário, se isso para o clube for algo incómodo. Quer dizer, temos que ter aqui, mais uma vez, uma questão de bom senso. Portanto, de uma forma objetiva, se o atleta pode arrumar e seguir o seu caminho para o próximo clube a 30 de junho, em termos formais, sim, claramente pode. Manuel, ainda dentro deste contexto, falamos dos jogadores, vamos agora para o ponto de vista dos clubes. Pelo que se sabe hoje, as televisões ainda vão pagar, ou já pagaram o mês de março, o que ainda assim ajuda bastante os clubes, mas já disseram que enquanto não houver futebol, não entra mais dinheiro na tesouraria, a maior parte dos clubes vivem disso. Fala-se da tal redução dos salários, como já se fez em muitos clubes, em Espanha, por exemplo, os tais 70% de redução, até tendo o beneplácito do governo. Mas aqui em Portugal, pelo menos pelo que temos em cima da mesa, para reduzir os salários aos jogadores, obrigatoriamente tem que haver uma negociação, não pode ser algo imposto. Não sei qual é, obviamente, e é para saber a tua opinião, porque é uma dúvida muito grande que se está a gerar. Ou seja, pode-se impor a redução dos salários por falta de receita? Isso chama-se layoff, em termos técnicos. Layoff é isso. Portanto, aqui há duas hipóteses. Ou o clube preenche as condições formais da lei do layoff, independentemente de ser futebol, ou ser indústria, ou ser um talho, ou ser um whatever, uma pastelaria, a lógica é exatamente a mesma. E, portanto, aqui comunica o layoff e ele é efetivamente aplicado, aplica-se o máximo por 3 meses. Ou então estamos a falar mais uma vez num campo formal e a lei não permite que se reduza o salário. A lei permite que se reduza o salário quando está formalmente consignado. E, portanto, eu duvido que exista efetivamente que qualquer contrato de trabalho, normalmente nós colocamos isso no contrato de trabalho, ou seja, reduz o salário em caso de descer de divisão, por exemplo, isso é possível, claro. E é normal, vou chamar-lhe assim. Agora, caso exista um surto de uma doença e isso obriga a prolongar o período de não sei o quê, isso vai... Não, isso está fora de questão, porque efetivamente duvido que algum clube tenha efetivamente previsto isto. Portanto, em termos práticos, em termos legais, não. Vai ter que ser negociado, portanto, como aconteceu, por exemplo, na Juventus, que foi negociado com os jogadores, chegou-se a um consenso, pelo menos pelo que se consta, e depois lá chegaram a um consenso entre o que é que iam fazer entre várias possibilidades. Em Espanha já tem a ver com uma decisão governamental, pelo que eu percebi, e que é uma espécie de layoff, no fundo, não é? O Nuno Miguel Silva está aqui a perguntar porque é que nenhum clube em Portugal já começou a reduzir salários e a negociar, se calhar precisamente porque até março as coisas estavam resolvidas. O Sporting Braga, por exemplo, já disse que vai pagar tudo para pagar, e o Portimonense também.
que não vai reduzir salários e que não vai... Agora, claro, cada caso é um caso e vai ter que, por isso a pergunta, vai ter que existir uma negociação obrigatoriamente, porque não se pode reduzir salários só porque sim, não é? Portanto... Não, força, Manuel, força. Não, existe efetivamente um acordo coletivo de trabalho celebrado entre o sindicato e a Liga, em que, de alguma forma, poderá ativar, balizar, vamos chamar-lhe assim, alguns valores de salário para este período excepcional. Mas depois há as questões de direito também. Há quem entenda que, enfim, que a Liga não tem propriamente legitimidade para assinar o acordo coletivo de trabalho, enfim, são questões formais e legais que não estamos em causa, mas é possível, aliás, eles costumam fazê-lo efetivamente quando os salários mínimos se alteram, e portanto não seria nada de extraordinário se viessem agora a terreiro e fazê-lo também para este período excepcional também. Manuel, vamos para uma última questão. Há aqui mais uma questão do Pedro Cordeiro, já lá vou, mas relacionada com tudo isto que o Covid-19 trouxe, eu volto a repetir, excepcional, obriga a um grandíssimo jogo de pintura, a grande criatividade jurídica também, se é que se pode dizer assim. Sim. É a palavra mais difícil de usar no direito, é a criatividade, porque as coisas estão lá e têm que se cumprir. Mas, por exemplo, do ponto de vista de um clube, e eu aqui há dias falava com o diretor desportivo, está a dizer que a luta deles já têm sócios que pagaram lugar anual, que querem reaver o dinheiro que gastaram, têm patrocinadores que já pagaram adiantado a época toda, que também querem renegociar, ou seja, tudo isto é legítimo, não é? Quer dizer, apesar do clube não ter culpa, pode acontecer, não é? Pode acontecer, efetivamente, mas deixa-me pegar naquela questão que tu falaste, acabei por não aflorar da forma, não sei se falei, não tenho certeza, em relação às receitas da própria televisão. Isso é uma falsa questão. É uma falsa questão. Porque, efetivamente, se nós formos perguntar aos clubes se receberam o pagamento, vamos chamar assim, do mês de março de 2000, referente à época de 2019-2020, vão dizer que não. São poucos, não é? Mas a verdade é que já receberam de março até de 2023 e 2024, 2025 e whatever. E, portanto, o que está em causa não é o recebimento, não é ter uma receita em relação a esta época. O clube não deve vir, desta opinião, com o discurso de não, eu não recebi nada. Não receberam do mês de março da época de 2024 e 2025, não é? Portanto, tem a ver com a gestão que cada clube fez. Eu creio que as pessoas deem o seu melhor. Eu não estou a pôr aqui em causa ninguém, até porque eu volto a dizer aquilo que disse. É sempre mais fácil falar do que fazer. Isto também fica claro e é um ponto de ordem. Mas, portanto, não é uma falsa questão quando os clubes dizem não, eu não recebi a receita da televisão da época de 2020. Eu acho, daquilo que eu sei, e se estou a mentir, peço imensa desculpa, não faço com propósito para ninguém em causa, mas que algum clube ainda não tenha recebido a receita relativa ao mês de março de 2019-2020. Duvido muito. Mas aquilo que eles estão a dizer é como deixou de entrar uma receita normal, apesar de dizer que a época de 2024, ou 25, ou 23, ou 22, aquilo que for, no mês e condições normais devia ter entrado, isso vai fazer com que eu tenha um problema de cash flow. E, portanto, nesse sentido, preciso de chamar-vos e preciso de negociar convosco um valor que seja um valor justo. Mas é evidente que isto traz outros problemas avante. E isto porquê? Porque quer a montante também, mas pronto, quer antes, quer depois destes factos, nós temos que perceber que a realidade dos clubes não é a melhor. E, portanto, tudo aquilo que foi o conjunto de receitas que foram sendo criadas ao longo dos anos são receitas que derivam muito das relações dos clubes de topo, terão sempre essas questões resolvidas porque têm o acesso direto às marcas, são organizações que geram muitos conteúdos, as marcas têm todo o gosto em associar-se e pagam por isso. A questão não se coloca tanto com esses, a questão coloca-se mais com os outros, não é? Um clube de dimensão média, vamos chamar-lhe assim, que efetivamente não tenha uma receita bastante para fazer face a este período, é muito complicado. É muito difícil. E, portanto, isto pode levantar questões do ponto de vista legal também, para responder à tua questão. Em específico, não sabemos, mais uma vez, se o contrato previu, de alguma forma, algo do género. Eu duvido, sinceramente. Se conseguiram prever, foram génios. Eu não tenho essa forma de ver as coisas, esse condão. Mas, efetivamente, pode levantar problemas do ponto de vista legal também. Sim, claramente que sim.
Ora bem, o Pedro Mirra pergunta aqui como é que se faz em competições como a Taça de Portugal. Obviamente será mais fácil, Pedro, eu até quase que respondo pelo Emanuel, falar num jogo à porta fechada, num jogo só, do que propriamente no campeonato. Se arranja a forma de fazer o campeonato, também se arranja a forma de fazer a final da Taça, penso eu. Mas quando isto nem sequer é uma questão, digamos, de lei, o que a Federação vier a decidir se há condições ou não de fazer os jogos, um jogo é um jogo, o mais difícil será fazer os jogos todos que faltam no campeonato, na Primeira Liga, Segunda Liga e também no Campeonato de Portugal. Emanuel, o Nelson Almeida, também a gente, um abraço para o Nelson, está-te a perguntar e pergunta mesmo, queria saber o que é que o doutor acha que vai acontecer ao CNS em Portugal, tendo em conta que a maior parte dos jogadores não tem contrato de trabalho, que é um problema que está a ser trabalhado e parece que na próxima época finalmente teremos essa realidade finalmente resolvida, e também com o problema a maior parte dos presidentes estão a dizer, ainda esta semana o JN trazia isso mesmo, o campeonato acabando em fevereiro, eles não pagam mais esta temporada e os jogadores só voltarão a jogar, se calhar em agosto ou setembro, não sabemos. Portanto, é um campeonato que poderá levantar aqui muitos problemas à Federação se não existir uma ajuda direta e clara a estes clubes, não é? Sim, abraço ao Nelson também, e efetivamente há aqui várias questões dentro dessa mesma questão. Exatamente. Mas eu vou tentar fazer aqui uma súmula, fazer um resumo sobre isso. Bom, antes de mais, nós devemos dizer que o Campeonato de Portugal, antigo CNS, nós ainda chamamos CNS, Campeonato Nacional de Séniores, é o hábito. Mas, efetivamente, o CNS, o Campeonato de Portugal, como queiram chamar, existe uma proposta para que seja alargada a primeira e a segunda liga, tanto quanto julga saber, não se vai de ser mentira. Antes de mais, dizer-vos aquilo que eu tenho ouvido e as pessoas com quem eu tenho falado, isso a ser verdade dependerá sempre daquilo que a liga decidir. Claro. Começa por aí, não há hipótese nenhuma, portanto não vale a pena estarem com intenções, em decisões que de alguma forma. Portanto, se é a Liga que vai ter que permitir o alargamento, ainda por cima por unanimidade, que não é uma coisa fácil, aviso-vos já. Portanto, qualquer decisão que seja tomada nesta primeira intenção de alargar efetivamente o CNS, neste caso a primeira e segunda ligas, depende sempre da própria Liga, começa por aí. No que respeita à questão dos amadores, do vínculo com o estatuto de natureza amadora, vamos chamar assim, os atletas que não têm contrato de trabalho e que são alguns, para não dizer muitos, no CNS. Bom, teoricamente, um jogador que celebra um contrato de trabalho, que não celebra um contrato de trabalho, um vínculo amador, não tem direito a receber salário. O tal subsídio, não é que se chama às vezes, não é? Mas pronto. Whatever, recebe uns subsídios, umas coisas e tudo mais. Isto leva-nos a uma questão de humanidade também, não é? Porque imaginem-se vocês sendo atletas de nacionalidade brasileira que estão cá sozinhos a viver numa pensão, onde nem sequer do próprio quarto podem sair e que não têm dinheiro para carregar o telefone, portanto não têm acesso à net e tudo o que isso implica. E estes, sim, são os problemas mais difíceis. Mais difíceis. E eu tenho falado com muitos clientes meus, tanto jogadores de topo como jogadores portanto, do CNS, que a lógica é a mesma, mas é verdade que os jogadores de topo têm um conforto que um jogador do CNS não tem. E nessa lógica eu acho que a Federação não deve ter um especial cuidado. O que é que a Federação fez para que de alguma forma os apoios diretos não terminassem por parte do clube? Criou um fundo, vamos chamar-lhe assim, uma linha de apoio, cerca de 1 milhão de euros. A verdade é que se dividirmos esse valor pelo mundo dos clubes todos do Campeonato de Portugal, há cerca de 5 mil euros a cada um. Ou menos, ainda menos. E, portanto, é bem-vindo, claro que sim, é um empréstimo, terá que ser pago mais tarde, mas nós temos também que ter um posicionamento positivo, acreditar que as coisas vão melhorar, isto não vai piorar sempre, como é óbvio, não é? E, portanto, ninguém questiona a bondade dessa decisão que a Federação teve. A questão que coloca-se é que isso não chega, efetivamente, não chega. Eu questiono-me porque é que os clubes ainda não a questão do layoff, é uma coisa que eu me tenho perguntado, se cumprirem os pressupostos legais devem fazê-lo. Acho que efetivamente não há mal nisso, não é vergonha nenhuma se o fizerem, é assumir aquilo que é verdade, quando se diz a verdade ninguém merece castigo, e portanto a esse nível
E é mais um problema humanitário, vamos chamar-lhe assim, dos jogadores precisarem de dinheiro para comer, entre aspas, para poder sobreviver neste período, do que em específico a questão se o clube vai ficar na posição A, B, C ou D. É preciso definir, penso que é isso que o Nelson quer saber, é preciso definir o mais rapidamente possível, claramente que sim, porque é um campeonato mais delicado, mais não seja para aquilo que eu disse agora mesmo, e portanto concordo que as decisões a existirem têm que ser tomadas da forma mais célere possível, claramente que sim. Sem dúvida, concordo contigo. Seja qual for a decisão, que seja célere, porque em definição está a arrastar para graves problemas. E o Campeonato de Portugal, que eu conheço bem, como tu dizias, há jogadores que estão numa situação bastante delicada, até porque a realidade é que muitos jogadores ganham 200, 300 euros e vivem daquilo, e portanto é urgente tomar alguma medida. Vamos só mandar aqui os dois um abraço ao Mário Branco, que nos está a seguir também, diretor desportivo do PAOC, um grande amigo também. Um abraço, amigo Mário. Também faz parte da família Quest, portanto, um grande abraço para ele. E houve uma pergunta do Pedro Cordeiro que foge aqui um bocado a este tema, mas que está em cima da mesa e é muito importante e interessante, porque acaba por entrar no tema se houver competição novamente. O caso do Aves, hoje soubemos o comunicado da Liga que o Aves não entregou os pressupostos, não cumpriu o pagamento, 3 meses de salário em atraso. Os regulamentos, lá está, são claros. Há aqui a questão da perda de pontos e outro tipo de penalizações, mas o Pedro até toca na questão de os jogadores no domingo podem começar a rescindir em massa, e fala-se que pode acontecer mesmo isso. Ou seja, se voltar à competição e o Aves não tiver condições para competir, o que é que pode acontecer no fundo, não é? Ora bem, no que respeita à questão do Aves, que é uma questão sensível, efetivamente, se não entregou os pressupostos, se não os cumpriu, perde pontos. Penso que são 2 a 5 pontos, não me falha a memória, não tenho tudo de cor, felizmente. Eu costumo dizer que o curso IRA tem essa vantagem. Quando temos dúvida, vamos ler, portanto, não tem que saber tudo de cor. Mas, se algum atleta se desvincular com fundamento neste momento do Aves, a questão coloca-se ao nível do número de atletas que poder jogar. Eu recordo-me há uns anos atrás, não sei se vocês se lembram do Leiria Benfica, se me falha a memória, em que o Leiria jogou, Rebelo, ajuda-me, quantos jogadores? 8, exatamente. 8, e até dizia que ia levar uns 5 ou 6, e acho que o Benfica era o 2-1 ou 2-0, coisa assim, já não foi? Eu diria que se bater bem com 8, isso é verdade, fizeram uma grande trabalho. E com um júnior na equipa, etc. Aliás, o Aves também tem equipa sub-23, convém dizer, e poderá, digo eu, aproveitar alguns desses ativos, se não saírem também, porque também estão sem receber e também podem rescindir, não é? Claro, eu acho que isto tem mais que ver com a questão de organização, e há uma coisa de organização do próprio plantel e de tudo o que isso implica, se os jogadores forem embora e tudo mais, em específicas regras. Porque as regras, neste caso, estão estabelecidas, não há dúvida, não é? Portanto, perda de pontos e por aí fora. Eu acho aqui um aspecto importante que as pessoas têm de perceber e que não vem nos livros também, porque muito daquilo que nós passamos, todos nós estamos a passar um pouco daquilo que todas as pessoas no mundo, a maioria, passam neste momento, mas isto tem que ver essencialmente com uma questão que para mim é fundamental. Tem a ver com a questão humana e a questão anímica. Vocês, daquilo que eu tenho falado com os meus clientes, os jogadores, e são muitos, felizmente, é efetivamente a questão de que eles não têm neste momento, não se sentem com capacidade anímica para continuar a jogar. E, portanto, por mais que se regule, por mais que se queira, por mais que haja vontade, e todos queremos, que fique claro, que haja vontade para que as coisas terminem, para que tudo corra da melhor forma possível, para que toda a gente saia bem, efetivamente tem muito a ver com a questão anímica. De todos com quem eu falei, não houve um que me dissesse eu estou pronto para jogar e quero jogar. Não houve um que fosse. Isto porquê? Primeiro prende-se com a questão física, têm todos consciência de que para retomar a atividade precisam, no mínimo, eles estão a chamar-lhe agora, entre eles chamam-lhe a mini pré-época. Portanto, não sei, não sou da área, peço desculpa por isso. Mas é preciso algum não sei se será uma mini... Exatamente, não sei se lhe chama mini pré-época, whatever, aquilo que for. Sei que é preciso, efetivamente, um prazo, seja um prazo razoável para que depois se desfaçam todos. Porque o risco de lesões depois é terrível. É terrível. E eles têm essa consciência. Portanto, eles têm receio disso, começa por aí, porque eles dependem deste mesmo trabalho para poder viver. E, em segundo lugar, a questão anímica, a preocupação
estarem privados e de terem que se expor perante quem tiver que ser neste momento e correrem o risco de serem contagiados. Ou eles próprios dar origem a esse contágio. E, portanto, existe efetivamente esta questão, que é uma questão transversal a todo o mundo, e é uma questão que o direito não resolve. Daí que a Liga, e bem, do meu ponto de vista, eu acredito que a Liga tem pessoas competentes para esse efeito, e tem, não há dúvida quanto a isso, tem criado um conjunto de condições para criar, portanto, no caso de voltarem a competir, para criar segurança do ponto de vista emocional, para que as pessoas consigam efetivamente vir a terreiro e consigam jogar de uma forma minimamente saudável, minimamente tranquila, minimamente confiante. Neste momento não é se joga ou não joga, é em que condições, ou seja, as anímicas, as físicas, tudo aquilo que está à sua volta, e não é fácil controlar isto não vem nos livros. Portanto, este desafio, vamos chamar-lhe assim, é gigante. Eu sou dos que acha, infelizmente, que não há condições para voltar a jogar futebol, mas esperemos que esteja enganado, porque era bom para todos, e obviamente o que nós queremos é que o futebol volte. O Mário Branco acrescenta aqui, Manuel, se me permitem, o principal problema do eventual recomeço das competições domésticas em qualquer país europeu afetado pela pandemia é o risco de infecção de qualquer um dos agentes envolvidos, como o Manuel está aqui a dizer, durante esse mesmo período, para além de implicar a paragem imediata, colocará em risco também a próxima temporada, já para não abordar o caso dos recursos clínicos de emergência e assistência médica necessários durante um eventual regresso à competição, que tão necessários serão para a luta contra o Covid-19 e para quem mais precisa dos médicos e do pessoal médico. Portanto, é uma opinião muito importante do Mário Branco, que vai de encontro exatamente ao que tu estavas a dizer, que é natural, o medo do contágio, e por causa disso também o quão difícil é imaginar o regresso à competição. Manuel, para terminarmos, antes de falarmos do World Scouting Congress, que eu quero falar contigo sobre isso, a próxima edição de um evento que é marca no futebol português e internacional. O Hugo Delfim Silva faz aqui uma questão que tem a ver com os jogadores estrangeiros e com a paragem dos campeonatos e os restantes serviços do CEF, neste caso em específico, vistos caducados, clubes que se demarcam das responsabilidades e caso seguir os campeonatos, como poderão os jogadores manterem-se em Portugal. Só acrescentar, eu vi esta semana um comunicado do CEF a dizer que quem tinha os vistos caducados neste período, os mesmos continuam válidos até ser possível Sim. tratar os mesmos, não é? Sim. Aliás, o Governo, não só em relação a essa matéria, mas como em relação a várias matérias de âmbito civil, no fundo tem a ver com a nossa posição na sociedade, veio dizer que se prolongam durante o espaço de, se me falha, são 3 meses. E, portanto, parece-me que existe aqui, tem que haver sempre alguma flexibilidade. Mas eu concordo com o Mário, é um excelente trabalho também, fico feliz por ele, é um amigo da Quest também, e portanto concordo contigo, Mário. Muito bem, um grande abraço para o Mário. E vamos então falar aqui do World Scouting Congress. O Nuno Miguel Silva está a dizer o melhor evento feito em Portugal sobre futebol. Eu concordo totalmente. E Manuel, o World Scouting Congress 2020, porque temos também que ter uma mensagem de esperança, está em marcha, continuará em marcha e já está muito adiantado, não é? Sim, nós estamos a preparar aquele que será o melhor evento do ano de 2020, assim se espera. Estamos a trabalhar com novos parceiros também, com parceiros que já tínhamos antes. Não é fácil trabalhar neste período, como devem compreender, em que nós temos efetivamente que imaginar o que poderá acontecer e várias soluções e várias aprendizagens, no fundo, que estamos a ter neste momento. E, portanto, será sempre a soma disto tudo que irá levar-nos a fazer alguma coisa que seja credível. Independentemente do momento em que seja feito e em que condições, há uma coisa que podemos garantir às pessoas. O evento terá sempre qualidade máxima, ponto de ordem. Esse é o registro da Quest, como todos sabem. Contamos com oradores também de grande qualidade. Espero contar com o Mário este ano, não é? O caro amigo Mário, ano passado não pôde, eu também não pôde. Mário, se me estás a ouvir, o convite está feito de forma online, agora é giro porque é online, mas efetivamente não só com a qualidade do Mário, a qualidade de pessoas que essencialmente acrescentam um valor à área, porque esta é uma área que tem tudo para dar certo
em que as pessoas, quando se Emanuel, não sei se nos consegues ouvir, tivemos aqui uma pequena quebra. Obviamente, também quem nos acompanha sabe que quando fazemos as coisas via internet, neste período em que ela é usada massivamente, este tipo de coisas acontecem. Um abraço também aqui para o Dr. Mário dos Santos Paiva, que diz vamos a isso, e o nosso amigo Mário Branco, que diz que tudo fará para estar presente. Um abraço, Mário, um abraço também, Mário Branco e Dr. Mário Paiva. Vamos ver se o Emanuel, entretanto, consegue regressar, porque estamos a falar aqui de um assunto que também me é bastante querido, que é o World Scouting Congress, não só porque já participei em vários eventos a moderar alguns dos painéis, precisamente no último ano de direção desportiva, que é algo também que me diz bastante, mas porque realmente também me sinto parte da família da Quest e é evidente que é daqueles momentos do ano que estamos sempre à espera que chegue para estarmos presentes e beber dos conteúdos de excelência que a Quest vai lançando com o World Scouting Congress. Ora, muito bem, o Emanuel está aqui a tentar o seu regresso ao nosso direto, à nossa quarentena. Isto são questões relacionadas com a internet e, portanto, vamos ver se é possível, até para nos despedirmos do Emanuel, que deu aqui, penso eu, um enormíssimo contributo para algumas dúvidas que têm sido recorrentes. Aliás, em muitos dos painéis que nós tivemos aqui durante as últimas 2 semanas, com jogadores, treinadores, diretores esportivos, muitas vezes foi abordada esta questão e o Emanuel deu aqui um grande contributo. Emanuel, bem-vindo de volta, foi apenas uma pausa técnica, só para te dizer que enquanto estiveste ausente este bocadinho, o Mário Branco já disse que tentará estar presente e que será uma honra. Obrigado. A honra é nossa, efetivamente. Eu não sei, estou com problemas na conectividade, não sei se isto é o que é, a internet é o que é. Dizia-vos, não sei se temos tempo, peço desculpa, tu é que coordenas. Efetivamente, hoje terem consciência de que será mais um evento de qualidade máxima para pessoas com a experiência e qualidade necessárias para poderem partilhar o seu conhecimento. Este tem sido já, modéstia à parte, o evento dentro do conceito do ano, claramente, digam aquilo que disserem, não tenho dúvida quanto a isso. Trazemos os melhores profissionais em cada área, independentemente de estarem a trabalhar em Portugal. Se estivesse também conectado, vamos chamar assim, a nós, pela imagem forte que a Quest tem, pelo trabalho que a Quest tem feito de 12 anos, e erramos como toda a gente, isso é óbvio. Não temos a pretensão de ser melhores que os outros, temos a pretensão de fazer o melhor possível. E, portanto, é um evento do qual temos orgulho, é uma marca do qual temos orgulho. Novidades em breve, aviso desde já, contei isso também. E, portanto, espero contar com todos vós. É sempre o vosso sucesso, será sempre o nosso sucesso, eu costumo dizer isso. E, portanto, Rembo, não sei se há mais alguma questão ou não, se queiras colocar. Tenho uma que tem a ver com o facto de eu participei no primeiro ano do Futebol Market ainda como diretor desportivo do FAF e agradecer-te o convite que fizeste na altura à Associação Desportiva do FAF. No segundo ano já também a colaborar contigo na questão da organização, mas é um evento que fazia falta e que vai ganhando também a sua dimensão e o respeito e imagino que seja para manter e que vai continuar a fazer parte do World Scouting Congress. Sim, o Futebol Market em específico, sim, é um evento inovador em Portugal, como devem pensar e devem saber, evidentemente. Não é algo de novo no mundo, já se faz há muitos anos em outros países, não especificamente ligado ao semelhante em Itália, que se chama Calcio Mercato, é um evento semelhante, mas não tem o mesmo formato, vamos chamar-lhe assim. E, portanto, revela efetivamente que a Quest, naquilo que faz, inova, naquilo que a Quest faz, tenta fazer mais e melhor, tendo a consciência que erramos, como estou a dizer, é óbvio, mas essencialmente aquilo que é mais importante em tudo no mundo. No mundo dos negócios, o dinheiro não é tudo na vida, é essencial acrescentar valor. E a nossa missão e será sempre acrescentar valor numa área que depende de relações. Foi por causa disso que esse momento do World Scouting Congress foi criado, depende das pessoas que têm relações. Nem toda a gente começa logo no topo, aliás, a regra
comércio, a regra da vida diz-nos que ninguém começa no topo, começamos sempre por baixo, e quando pensamos que sabemos tudo é quando não sabemos nada, e portanto isto foi um momento criado para que as pessoas possam relacionar-se, para que as pessoas possam criar valor entre si, para que as pessoas possam criar negócio e para que possam dar a mão. Sobre este moto, pegando efetivamente nesta última ideia, não sei se posso fazer aqui um remate. Claro que sim. Remate final. Para golo. Pela hora que vai também. Bom, mesmo. Isso agora depende do ponto de vista de cada um. Bom, aquilo que eu quero dizer às pessoas é o seguinte. Antes de mais, foi um gosto, Remo, estar contigo. Tu sabes que gosto muito de ti, à parte de tudo. Pela série, tens acrescentado valor, efetivamente, a todos nós neste momento. Claro que o Covid-19, aquilo que está na base destas nossas conversas informais, mas a vida também é isto. A vida não é só dinheiro, a vida não é só, é óbvio, portanto, fico feliz por teres tido a coragem e o rasgo de criar momentos destes. Em meu nome pessoal e em nome da própria Quest também, ficamos-te gratos. Pronto, isso é o primeiro ponto. Em segundo lugar, dizer às pessoas que mais do que tempo para criar livros e fazer livros, este é o momento do bom senso. No que respeita a estas questões, haja bom senso, aproveitamento quer de um lado, quer do outro. Sim, estávamos a ouvir. Estou a ser ouvido, peço desculpa. Sim. Para, de alguma forma, não exagerarem nos seus atos, nós temos que ser solidários uns com os outros, todas as pessoas que trabalham nesta área, mas mais importante do que tudo isso, porque no meio de tudo isto, esta área é o menos importante, esta área toda. As pessoas que se protejam, e aproveito a dizer também já agora, porque não, as pessoas que se amam. Manuel, da minha parte, e em nome de todos no futebol português, agradecer à Quest pelo rasgo há muitos anos atrás de ter começado a formar quadros no futebol português, dirigentes no futebol português, de dar esse contributo no scouting, da direção desportiva, em tantas áreas que tanta falta fazem, e felizmente já temos muitos amigos espalhados pelo futebol português e internacional que passaram pelos cursos da Quest, e portanto é uma semente que está a dar frutos e que mais cedo ou mais tarde vai dar muitos frutos ao futebol português, e da minha parte obrigado por isso. Eu fui formando e depois formador, e portanto sinto-me também muito privilegiado por isso. Foi um prazer ter-te aqui connosco e também, mais uma vez, fazer parte da família da Quest. Continua com a Quarentena da Bola, seja na nossa página, seja na página da Quest. Façam um like na página, subscrevam os vídeos no YouTube. Este do Emanuel, esta verdadeira aula, mais uma, vai para lá já daqui a pouco. Um grande abraço a todos e, como disse o Emanuel, protejam-se, fiquem em casa, sejam positivos e vou repetir, para serem bons em agricultura, não plantem ortigas e, portanto, façam o bem e nesta altura fazer o bem é ficar em casa por vocês e pelos outros. Um grande abraço, Emanuel. Um abraço, amigos. Tudo bom. Obrigado, Rano. Boa tarde.